que o Cartoon Network do Reino Unido tem contra geladeiras? Bom, foi essa pergunta que eu mesmo fiz e muitos me fizeram quando eu fiz um vídeo listando cenas censuradas de Urso Sem Curso no ano passado. Então, pensando nisso, eu resolvi procurar mais cenas bizarras em outros desenhos. Afinal, se um desenho tão de boa como Urso Sem Curso tem cenas censuradas, o que esperar de desenhos como Hora de Aventura ou apenas um show? Espero que no mínimo tenham censurado metade das duas séries. Bom, bora pro vídeo. Steven Universo foi basicamente o desenho que começou com essa polêmica de censuras do Cartoon Network no Reino Unido. Pelos óbvios motivos que incomodaram o pessoal e assim decidiram modificar algumas cenas, como essa do episódio Temos que Conversar. Mas eu não vim falar sobre essa polêmica que vocês já devem estar cansados de ouvir por aí. Então, deixando isso um pouco de lado, em Libertador, essa talvez vocês já conheçam, onde, durante a luta da Garnet contra Jasper, foram inseridos alguns flashes de luz em algumas cenas. Assim, já vendo que eles não são tão tolerantes quanto as cenas de violência. Mas isso, na minha visão, não muda nada além de estragar um pouco a luta. Difícil entender essas decisões. E, estranhamente, o episódio especial de meia hora, Bismuto, foi completamente banido do Cartoon Network no Reino Unido. Ele foi transmitido uma vez e depois nunca mais foi reprisado, por motivos completamente desconhecidos. Afinal, não tem nada relacionado à violência, diálogos estranhos e mais dessas coisas que não tenha em outros episódios. Falando de diálogos estranhos, é interessante voltar para o episódio O Leão do Steven, onde foi cortado quando o Ronaldo perguntou: O Steven tá grávido? Eu acho que não. Pra mim, essa censura é tão sem sentido quanto a teoria do Ronaldo. E também quando estão todos fora do restaurante após o leão sumir e o Ronaldo dizer: Ah, ele nem tá grávido. A única explicação possível é tipo, se algum pai estiver assistindo junto ao filho, levar para o lado mais malicioso e achar estranho. Ainda mais por causa da resposta meio inocente do Steven. Eu acho que não. Mas, desconsiderando essa parte, eu acho só uma piada pouco maliciosa que nem tem tanta graça assim. E, comparada às outras piadas ainda piores que não foram censuradas, achei desnecessário. You must be hungry. I'm ordering for 2. Steven's pregnant? I don't think so, but I have a giant pet lion right outside. You must be hungry. But I have a giant pet lion right outside. Sorry for using the same pun twice. Bet you're not even pregnant. No, I'm telling the truth. He's real. Sorry for using the same pun twice. No, I'm telling the truth. He's real. Além de cenas de violência ou falas que foram cortadas, mas aquelas que geraram mais polêmica foram pouco modificadas, embora isso realmente tenha dado uma bela discussão na época. Fora essa daqui que incrivelmente não foi censurada. Sim, censuram lanças, mas não censuram isso daqui. Em Hora de Aventura, várias cenas que mostram personagens cuspindo foram cortadas. E considerando que eles censuram personagens atravessando a rua correndo, cenas com pouca violência, dá pra ver o que eles pensam sobre essa parte educacional da televisão. Além, claro, de episódios banidos como o Recuo Mortal, talvez por ser um pouco sinistro, além de episódios que nem transmitidos foram, como Outro Jeito, esse eu não faço a mínima ideia do porquê, simplesmente não tem motivos, além dos episódios A Corda, Fuga da Cidadela, A Torre e Brisinha. Todos da sexta temporada que simplesmente não foram transmitidos. Eles basicamente cortaram um arco inteiro sobre o Martin e o Braço do Fim por motivos totalmente desconhecidos, desconsiderando o episódio Brisinha, que a gente conhece muito bem e realmente dá motivos. Mas, novamente, não tem nada nos outros episódios que não tenha em episódios anteriores ou posteriores. Embora sejam um pouco mais sérios, mas não vejo motivos para não transmitirem. Mas voltando a falar de cenas, em
O Armário da Marceline, um dos episódios mais intancáveis da série, que eles incrivelmente conseguiram não estragar. A única parte censurada é a que podemos ouvir a Marceline urinando, o que, considerando que a parte que a Marceline tira uma bela catota do nariz, ou a parte que o Finn vê ela nua, não foram cortadas, eu achei essa desnecessária demais, mas enfim. Vamos sair daqui! Hello? Além de outras cenas com personagens vomitando, acho que de mais bizarro é isso. Indo pro meu desenho preferido, O Incrível Mundo de Gumball, que por ter sido produzido lá também, não há muitas cenas que foram cortadas ou modificadas. Mas temos algumas sim, como no episódio A Venda, onde a cena do Gumball cuspindo foi cortada. Não porque foi nojenta demais, já que temos cenas piores que foram ao ar, mas sim pelos motivos citados anteriormente sobre a parte educacional. E na quinta temporada, no episódio O Tio, talvez esse seja o episódio mais censurado de Gumball, onde quase metade do episódio foi cortado. Primeiro, algumas partes da briga daqueles valentões com o Gumball e o 8, You get. Very good, but we're not done yet. Good job, you really sold it. Please call an ambulance. Depois, uma cena nem tanto absurda, na qual os olhos do Gumball saltam totalmente pra fora da cara, de tanto segurar a risada por causa do nome esquisito do 8. Tá, essa cena é até um pouco exagerada demais e chega até a ser nojenta, então eu não posso discordar. Por fim, e mais absurdo que isso impossível, na qual a cena que o Ocho sequestra e quase traumatiza o Gumball foi totalmente cortada. Da parte que o Ricardo está passando por problemas no mercado, já corta pros dois na quadra. Olha, eu não achei uma cena tão sinistra a ponto de ser totalmente cortada. Algumas partes seriam até plausíveis, mas censurando essa cena toda, fizeram basicamente o que a mãe do Heitor faz com os quadrinhos dele no episódio O Colosso. No episódio A Esquisita, parte ou quase metade da música da Suzy foi censurada. Inclusive a parte que ela lava o rosto / queixo com água do vaso sanitário, onde apenas cortaram uma parte da tela para não parecer água do vaso, ou as partes que ela tenta enfiar um pombo na boca de um mendigo, se lambuzar com comida de gato, lamber a maçaneta e entre outras. Considerando que é um episódio da quinta temporada, acho que até demoraram pra terem censurado alguma coisa envolvendo a Suzy, né? Enfim, no último episódio, A Inquisição, ainda no começo do episódio, quando a senhorita Simil diz: Controle-se, por favor, Nigel. Parece uma cantora de ópera chinesa sufocada. O que houve? Então, será que algum cantor de ópera chinês trabalha no Cartoon Network de lá? Eu não entendi o motivo dessa censura, porque se fosse assim, era pra ter censurado muitos outros episódios, por conta de piadas assim. Além do mais, se formos parar pra pensar que isso aqui não foi censurado, acho que muda muita coisa. Em apenas um show, na primeira temporada basicamente, todo episódio tem pelo menos uma ou duas cenas e falas que foram cortadas ou modificadas, mas nada de tão absurdo que não tenha sido censurado aqui no Brasil também. No episódio Musculosa, temos 3 cenas modificadas. Primeiro, onde a Starla tenta beijar o Mordecai, onde nem mudou tanta coisa assim, mas ficou menos nojenta. Depois, quando o Mordecai vai passar protetor solar nas costas dela, e realmente, aí acho que eles fizeram um favor em cortar. Por fim, no final do episódio, quando o Musculoso e a Starla estão correndo um para o outro, também foi cortada. Não achei nenhuma censura absurda, pelo contrário, até necessárias. O episódio lá no topo talvez seja o episódio comum mais censurado, onde primeiro eles cortaram todo o início do episódio onde mostrava o Rigby morto naquela maca. Na versão britânica o episódio começa no restaurante, que eles também cortaram o nome porque hooligans
é um grupo brutal e violento de torcedores lá no Reino Unido, e por fim, quando a morte cospe a alma do Rigby ou sei lá o que na boca dele, na versão do Reino Unido, a ressurreição do Rigby ocorreu de uma forma menos nojenta. Esse é um dos meus episódios preferidos da série, justamente pelo enredo e a seriedade com que acontecem as coisas. E eles tentaram modificar cortando o começo do episódio sem necessidade alguma. De um jeito ou de outro, o Rigby estava morto. E eles não tentaram ou não tinham como mudar esse fato, né? Mas no episódio O Fim do Musculoso, o Cartoon Network do Reino Unido não queria de jeito nenhum que as crianças pensassem que o Musculoso iria morrer de verdade. Então eles cortaram o title card, modificaram a cena que o Musculoso interrompe o Benson e caminha até ele para falar sobre a lista de desejos, incluindo outra cena no meio, além de modificar a cena em que ele está naquele leito de morte, onde, na versão britânica, eles incluem uma cena onde é possível ver o Musculoso abrindo levemente os olhos e dando risada. Tipo, provavelmente eles queriam que as crianças pensassem que era apenas uma pegadinha, mas, sinceramente, se tratando sobre crianças, acho que é muito mais maldoso mostrar um cara fazer uma pegadinha sobre a própria morte do que deixar pensarem que ele iria morrer de verdade. Mas enfim, no episódio Bem-vindos ao Espaço, eles modificaram a cena que o Benson é jogado dentro do lixo, o trocando por uma caixa velha de papelão. Tipo, só isso. O contexto não mudou nada, mas ok. Além dos episódios especiais sobre contos de terror serem censurados de uma forma exageradamente absurda, Apenas um Show é de longe o desenho animado mais censurado do Cartoon Network, por motivos extremamente óbvios, né? Bom, já que eu toquei no assunto educacional relacionado à violência, é interessante citar também o desenho da Unigata, que, pois é outro desenho que gerou polêmica também por conta das censuras, não só no Reino Unido, como também em vários outros países da Europa, que consideraram o conteúdo violento demais. Começando pelo segundo episódio, pela cena que mostra a Unigata levando uma chifrada no olho, ou no quarto episódio, onde uma luta inteira foi cortada. Bom, considerando outras coisas um tanto bizarras e absurdas em outros desenhos que não foram censuradas, muita gente não gostou da ideia de censurar apenas um unicórnio raivoso. Ainda mais considerando que no trailer que foi ao ar na TV britânica, a primeira cena não havia sido censurada. Mas se tratando dos traços meio infantis, e considerando a intolerância deles quanto à violência, era óbvio como o Cartoon do Reino Unido iria dar um jeito de infantilizar ainda mais esse desenho. Bom, por hoje é só, espero que tenham gostado, mas quem sabe uma parte 2 ou um vídeo só sobre apenas um show, né? É isso, valeu!